Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos explicar um pouquinho para vocês a respeito dos procedimentos de análise do experimento de atrito variável. Bom, essa é a homepage do laboratório virtual. Para a gente acessar esse experimento, a gente vem em experimentos de translação e no menu atrito variável. Essa é a página inicial do experimento. Como vocês podem conferir no vídeo, o fenômeno é basicamente o lançamento oblíquo num plano inclinado de uma pequena moedinha. Eu vou deixar aberto já o roteiro e o apêndice em duas guias diferentes para a gente consultá-los eventualmente. Bom, para a gente proceder com a análise de uma das situações filmadas, a gente vem aqui na aba Filmes e Quadros e depois na aba Quadros. Aqui vai aparecer o conjunto de todas as situações experimentais que foram filmadas. Eu vou escolher aqui, por exemplo, a D3.12. Aqui são dispostos todos os quadros, ou seja, todos os frames relativos a um vídeo que foi feito do experimento. Ou seja, isso aqui não se trata de fotografia ponto a ponto, são frames de um vídeo. Clicando num frame, por exemplo, a gente consegue ampliá-lo e a gente vê que o cursor aparece na forma de um alvo, justamente para a gente tentar encaixá-lo na moeda e facilitar o processo de medição. Se a gente clicar à direita do quadro, a gente avança para o seguinte, e se a gente clica à esquerda, a gente retrocede. Como você pode ver, a moeda está bem maior do que o cursor nesse caso, por causa da minha resolução de tela. O que eu posso fazer? Eu posso diminuir o zoom do meu browser até achar um ponto onde eu consiga encaixar o cursor na moeda. E aí, se eu for avançando, eu vou ter que corrigir o zoom da segunda vez, mas não da terceira. A partir daí, o browser entende que eu quero ficar com essa resolução de imagem. Pois bem, vou voltar aqui, vou recuperar o zoom que eu tinha e vamos continuar. Bom, eu tenho aqui preparado uma planilha para a gente proceder com a nossa medição dos instantes e posições da moeda. Para não precisar alternar entre o browser e o Excel, a gente pode dividir a tela. No Windows, a gente pode usar uma tela de teclado para poder fazer isso de um jeito automatizado. A gente segura a tecla do iniciar, aquela onde tem o desenho da janelinha, e depois aperta uma seta, por exemplo, para a esquerda. E a tela fica à esquerda. À nossa direita, a gente escolhe qual tela a gente quer e eu escolhi a minha planilha, certo? Bom, vamos começar as medidas. Clicando no primeiro quadro, a gente vê que ele é correspondente a um instante de tempo 0,0125 segundo. E para a gente determinar a posição x e a posição y da moeda nesse instante, a gente precisa definir uma referência. Nesse caso, uma referência com eixos x e eixo y, certo? Mas onde a gente escolhe essa origem? É conveniente, como vocês podem ler no roteiro, a escolha de uma origem que esteja próxima à posição da moeda nesse instante inicial. Eu vou escolher, por exemplo, então, esse ponto aqui, onde está o centro do alvo, certo? Então, como que a gente faz? Eu vou centralizar agora, conhecendo esse ponto de origem, o meu cursor na moeda, certo? E a partir daquele ponto eu vou contar quantos quadradinhos eu tenho na direção horizontal, na direção x, né? E quantos quadradinhos eu tenho na direção y. Lembra que como isso é um plano inclinado, a direção y não se trata da vertical, certo? É apenas uma direção de subida ou descida ao longo do plano. Bem, como vocês podem ver, na direção x deu 9 quadradinhos, e na direção y deu aproximadamente 7 quadradinhos e meio, certo? Como cada quadradinho corresponde a 0,2 centímetros, isso de acordo com o roteiro, a gente pode colocar já em centímetros quais são essas posições x e y, certo? 9 quadradinhos vezes 0,2 centímetros dá 1,8 centímetros. E 7 quadradinhos e meio vezes 0,2 centímetros dá 1,5 centímetros, certo? Avançando para o quadro seguinte, a moeda se deslocou tanto para a direita quanto um pouquinho para cima no meu quadro. Então vamos olhar, a gente vai centralizar o cursor na moeda e olhar mais ou menos. Agora, em relação àquela origem que a gente escolheu, nós temos 12 quadradinhos na direção x e 12 na direção y. 12 e 12, então as duas posições vão ser 2,4 centímetros. E um instante de tempo, 0,025 segundos. Note que se você tem dificuldade de olhar sempre em relação à origem,
você pode fazer algum esquema na sua tela para facilitar essa leitura. Por exemplo, colar uma fita crepe no seu próprio monitor, ou mesmo um par de post-its para facilitar a localização da origem, já que entre os diversos quadros, essa origem não muda, ok? Bom, e esse processo de medição a gente pode continuar indefinidamente até o último quadro da situação. Para a gente não precisar fazer isso para todos os quadros disponibilizados, eu já preparei aqui uma planilha para uma outra situação experimental com todos os instantes e todas as posições. Se a gente voltar no roteiro, lá no item B4 são pedidos os gráficos de posição x em função do tempo, de posição y em função do tempo e de trajetória y por x. Bom, vamos prosseguir com a construção desses gráficos. No Excel, a ferramenta de construção de gráficos é bastante automatizada. Se eu seleciono, por exemplo, duas colunas, ele entende automaticamente que a coluna da esquerda é o eixo que eu quero para ser o horizontal e a coluna da direita para ser o eixo vertical. Ou seja, se eu quero um gráfico de função horária da posição x, a própria interpretação do Excel já atende ao que eu quero, certo? Se eu quiser selecionar uma coluna que está muito distante da coluna dos tempos, que não esteja colada, eu posso selecionar a coluna que eu quero para ser o eixo horizontal, seguro a tecla Ctrl e seleciono a outra coluna, certo? Só para a gente saber como fazer os próximos. Mas vamos começar pela posição x em função do tempo. Para fazer esse gráfico, eu seleciono as duas colunas que eu quero, apenas os dados, vou na aba Inserir, e lá nos tipos de gráfico eu vou procurar aquele que atende ao que eu quero, que são pontos experimentais. E o tipo do Excel de gráfico para isso é o gráfico de dispersão. Eu vou escolher o primeiro tipo, que são os pontos experimentais isolados, sem nenhum tipo de ligação entre eles ou de aproximação de uma curva. Vou pegar os pontos simplesmente. Esse gráfico está incompleto, ele não tem descrição dos eixos e ele também não tem barras de erro. Vamos colocá-las. Bom, para a gente nomear os eixos, a gente pode vir aqui em Layout Rápido e escolher um tipo de gráfico que já possua os títulos dos eixos. E a gente vai lá simplesmente e preenche. No eixo horizontal, eu tenho o tempo em segundos, e no eixo vertical, eu tenho a posição x em centímetros, certo? Como essas duas descrições de eixos já descrevem as grandezas em sua totalidade, tanto o símbolo delas quanto a sua unidade de medida, não é necessário nenhum título para o gráfico e nenhuma legenda, certo? Bom, uma vez tendo os títulos dos eixos, faltam agora as barras de incerteza, que o Excel chama de barras de erro, certo? Se a gente retomar o roteiro, é sugerido que se ignore a incerteza no tempo e que se considere 0,04 centímetro a incerteza tanto da posição x quanto da posição y. Bom, para inserir essas barras de erro, a gente clica nos pontos e a gente pode vir aqui nesse sinal de mais para colocar as barras de erros, certo? O Excel dispõe de várias opções para a gente colocar essas barras. Mas eu venho aqui em mais opções e vou escolher personalizar a minha barra de erro, certo? E venho especificar valor. No caso, eu quero para mais e para menos 0,04 centímetros, certo? Ok. E veja, o Excel ele colocou barras horizontais e verticais no gráfico. Só que isso não é de interesse para mim. Por quê? Porque na direção horizontal eu tenho o eixo dos tempos e eu desprezei a incerteza dos tempos. Ou seja, essas barras horizontais não têm nenhum significado para a gente. Então a gente clica nelas, elas vão ser todas selecionadas e eu vou apertar Delete. Sobram apenas as barras de erro na direção vertical, que corresponde à grandeza x, que é a posição nessa direção que a gente escolheu. Bom, como a gente pode ver, os pontos experimentais são muito grandes, então as barrinhas elas estão um pouco apagadas. A gente pode diminuir esses pontos clicando neles, vindo aqui em linha de preenchimento, marcador, opções de marcador, a gente muda para interno e diminui o tamanho dele, por exemplo, para 3, certo? Como vocês podem ver, a incerteza é realmente pequena. Isso é garantido justamente pela qualidade dos quadros que a gente obteve.
Bom, vou fechar aqui. E agora vamos proceder com a construção do gráfico da posição y em função do tempo. Eu não preciso repetir todo o processo para a posição y, já que eu já fiz ele uma vez para a posição x. Vamos ver como a gente pode fazer de um jeito mais prático ainda. Eu vou selecionar o gráfico que eu já tenho e copiá-lo, Ctrl C. Vou escolher uma outra região da planilha e dar um Ctrl V, certo? Eu tenho o mesmo gráfico, mas o que eu posso fazer? Eu posso selecionar os pontos que eu tenho e a gente vê que dá para alterar qual coluna a qual a gente está se referindo. Então, eu vou pegar a coluna que se referir a x, clicar e arrastá-la até a coluna y. E eu já tenho um gráfico da posição y em função do tempo. E como o Excel ele tem toda a automatização de já colocar um gráfico para a gente em escala, os gráficos ficam com a forma bastante bonita como a gente está vendo. E claro, a gente não pode se esquecer de mudar o título do eixo de x para y. O próximo gráfico é o da trajetória, o gráfico onde os eixos são x e y. Bom, como existem incertezas nessas duas variáveis, nessas duas grandezas, a gente precisa, nesse caso, manter as barras de erro na horizontal. Então, vamos refazer o gráfico do zero, só para a gente ver como a gente coloca essas barras de erro de uma forma não equivocada, ok? Bom, seleciono as duas colunas, vou inserir, gráfico de dispersão, pontos experimentais apenas. Essa é a forma geral do gráfico. Eu vou escolher um layout onde já tem os títulos dos eixos, vou preencher esses títulos, x em centímetros, y em centímetros, vou excluir o título e a legenda por serem desnecessários, e agora eu preciso colocar as tais barras de erro nas duas direções. Bom, ao invés de ir por aqui, adicionar elementos de gráfico, eu vou pela parte mais rápida, pelo maisinho aqui, vou inserir as barras de erro, e agora percebam que o Excel dispôs para a gente barras tanto na horizontal quanto na vertical novamente. Agora o que eu vou fazer? Eu vou editar cada barra de erro separadamente. Na horizontal, eu venho aqui em formatar barras de erro, clicando com o botão direito. E nessa janelinha aqui, eu vou personalizar a minha barra de erro para os valores da incerteza na direção x, tanto para mais quanto para menos. Ok? E na direção y, a mesma coisa. Aqui ele já dispôs para a gente, né? Barra de erro vertical. Vamos personalizar. Tanto para mais quanto para menos, o mesmo valor, 0,04 centímetros. Certo? Como a gente pode ver, as barras de erro ficaram bem pequenininhas perto do ponto experimental. Então, posso novamente, clicando nos pontos, eu vou editar o marcador. Colocar para 3 pontos, fica razoável, certo? Se você olha o seu gráfico e não tem certeza que as barras de erro estão ali, você pode mexer na sua planilha para tentar enxergá-las. Por exemplo, se eu colocar uma incerteza de 2 e 2, as barras vão estar ali. Ou seja, eu tenho certeza que elas estão ali, por mais que seja difícil de visualizá-las. Vou voltar os valores para o que eram, para deixar correto de novo. Certo? Esses são os 3 gráficos que são pedidos no item B4, ok? Bom, vou afastar esse gráfico para cá para a gente começar com os cálculos de velocidade. Se a gente retomar o roteiro, a partir do item B5 e no item B6 também, nos é dado uma sugestão de cálculo para as velocidades em x e em y. E que sugestão é essa? É sugerida uma aproximação. A gente aproxima para um instante médio ti a velocidade tanto em x como em y, como sendo aproximadamente igual à velocidade média num certo trecho, que vai de ti menos 1 a ti mais 1. O i, nesse caso, é o número do quadro. Então, se a gente se localizar, por exemplo, no primeiro quadro, para i igual a 1, a gente vai utilizar, para a velocidade instantânea, tanto em x quanto em y, os valores relativos aos instantes 0 e 2, certo? Porém, se eu estou no primeiro quadro, eu não tenho nenhum anterior a ele,
certo? Eu tenho apenas o seguinte, porque ele é o primeiro. Então, eu vou começar esses cálculos de velocidade a partir do meu segundo quadro, certo? Do meu T2. Uma vez estando em T2, como que a gente calcula tanto o Vx quanto o Vy para esse instante? Perceba que como os intervalos de tempo entre os sucessivos quadros é o mesmo, a gente tem que o 0,0146 é exatamente o instante médio para esse intervalo de tempo, entre 0,0021 segundo e 0,0271 segundo. Como isso se replica, eu não vou fazer uma coluna a mais só para colocar os instantes médios, já que eles se igualam, ok? Bom, para fazer esse cálculo, a gente precisa usar uma ferramenta do Excel que é o quadro de fórmulas, certo? Como que a gente insere uma fórmula no Excel para ele entender que a gente vai fazer uma conta? A gente sempre começa com um sinal de igual, certo? Para fazer o ΔX sobre ΔT para o intervalo de tempo entre 0,0021 e 0,0271, a gente precisa lembrar que a gente vai fazer uma subtração no numerador e uma subtração no denominador de uma fração. Ou seja, eu vou ter uma divisão, mas antes de fazer essa divisão, eu vou operar com duas subtrações. Como as operações de divisão e multiplicação, o Excel entende que elas devem ser feitas sempre antes da subtração e da adição, a gente precisa usar parênteses para subtrações nesse caso. Então, vou abrir parênteses, fazer a minha subtração, que é o x3 menos o x1. Vou fechar parênteses e aí sim, dividido, abre parênteses de novo, por T3 menos T1. Fecha parênteses e dá Enter, certo? Dessa forma, eu tenho uma estimativa já para a velocidade em x no instante médio desse primeiro intervalo. Continuando, como a gente pode calcular de um jeito automatizado as velocidades para todos os outros instantes sem precisar digitar novamente? O Excel dispõe uma opção, se você colocar o cursor do mouse no canto inferior direito da célula, vai aparecer essa cruzinha diferente daquela outra, certo? Eu posso tanto segurar o botão do mouse, o botão esquerdo, e arrastar até onde eu quiser, quanto eu posso dar um duplo clique, certo? Perceba que ele invadiu lá a minha linha onde eu coloquei as incertezas, e não faz sentido esse cálculo para as incertezas. Essa célula aqui precisa de uma propagação de incerteza. Eu não vou usar simplesmente um ΔX sobre ΔT, porque não faria nenhum sentido. Se eu olhar para esse último valor aqui, perceba que ele não está seguindo a tendência normal desses números. Os números aqui estão decrescendo. E aqui do nada de 4 pula para 32. É sinal de que tem algo errado, certo? E vamos ver o que está errado? Se eu clicar nesse campo da fórmula, eu vou ver que ele está referenciando o penúltimo instante e a penúltima posição x e os valores de incerteza, o que não faz muito sentido. E essa ideia justamente recupera para a gente a primeira, certo? O primeiro quadro não tem um anterior, então eu não posso fazer o cálculo de velocidade para ele. Assim como no último, eu não tenho um próximo, então eu também não posso fazer o cálculo de velocidade para ele. Então, o que eu faço? Eu simplesmente deleto esse último valor. Esses são os valores da velocidade em x. A velocidade em y, eu posso tentar proceder com um jeito análogo, também automatizado, para a gente não precisar digitar a velocidade em y. Se a gente for ver, a gente usou as colunas B e C para fazer o cálculo da velocidade em x. Na velocidade em y, a gente vai usar as colunas B do tempo e D da posição y, certo? Se eu fizer de novo aquele esquema de arrastar, mas agora eu arrastar para a direita, percebam que o Excel, quando eu arrasto na horizontal, ele ao invés de mudar os números das células, ele vai mudar agora as colunas. Onde era C, ele pulou para D, e onde era B, ele pulou para C. Percebam agora que o que ele está fazendo é ΔY sobre ΔX. O que para mim não me ajuda. Eu preciso continuar com ΔY sobre ΔT. Então, o que eu faço? Antes de eu arrastar, eu vou deletar o que eu acabei de fazer. Eu preciso fixar a coluna B dos tempos para não perder a referência a essa informação de instante, certo? E como que eu fixo a coluna B? No Excel, o recurso é você colocar um cifrão antes da letra da coluna. Colocando esse cifrão e dando Enter,
O valor da fórmula não se altera, ele é apenas um jeito de você fixar. E quando eu arrasto, percebam que ele manteve a coluna dos tempos, mas ele alterou a coluna do x para a coluna do y, certo? E o que eu posso fazer? Agora eu posso dar o duplo clique, que ele calcula corretamente todos os valores para y, para vy, certo? Novamente, eu não tenho nem esse valor e nem esse, certo? Calculei então as velocidades em x e em y e perceba que cada coluna tem a sua própria tendência de crescimento ou decrescimento. Aqui nós colocamos também uma coluna para módulo de velocidade, é o v, certo? Se a gente lembrar que Vx e Vy são apenas componentes da velocidade v, no nosso tema de referência, e lembrar que a composição dessas componentes nos dá um vetor velocidade sempre inclinado, certo? A gente pode simplesmente usar o teorema de Pitágoras para fazer esse cálculo, né? Então, v vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados de Vx e Vy, certo? Como que eu faço esse cálculo? Eu venho aqui, coloco igual. O Excel já tem uma função chamada raiz, onde eu posso calcular a raiz diretamente, sem precisar usar nenhum método numérico, certo? Você percebe que ele já me deu sugestões. Aqui eu vou com a setinha percorrendo as sugestões, setinhas para cima e para baixo, e eu quero a função raiz. Perceba como é automatizado. Se eu me localizar em raiz e apertar a tecla Tab, ele já prepara todo o cálculo para mim, eu preciso só selecionar o que eu quero dar de argumento para essa função. O que eu quero dar de argumento é a soma dos quadrados de Vx e Vy. Então, eu clico no Vx, elevo ao quadrado. Para elevar ao quadrado, eu uso o circunflexo e o expoente, certo? Mais Vy ao quadrado. Vy elevado ao quadrado, certo? Fecho parênteses e dou Enter. E ele já calcula para a gente o módulo dessa velocidade. E se eu novamente der um duplo clique aqui, ele já vai entender que eu quero quadrar e tirar a raiz, né, da soma para todos os casos. Vou cancelar esses valores que não fazem sentido por hora. E aqui eu tenho feitas agora, então, as componentes x e y da velocidade e o módulo desse vetor para todos os instantes médios que a gente tem. Okay. Bom, você deve estar pensando agora, ok, não faz sentido eu calcular as velocidades para o instante inicial e para o instante final, então eu vou já, segurando a tecla Ctrl, selecionar essas células e vou deixar uma sombra cinza, justamente para deixar claro que esses valores não têm sentido físico para a gente, uma vez tendo a gente usado aquela aproximação, certo? E agora, quais são esses valores de incerteza? Os valores de incerteza, a gente não vai colocar o cálculo aqui para vocês, mas vocês podem consultar lá na página, lá no menu Guias Auxiliares, existe um roteiro para cálculo de incertezas, e nesse roteiro aqui, vocês podem ver que nas várias seções, vai ter em algum momento as incertezas para velocidade. Quando a gente vem aqui em razão das diferenças, existe uma sugestão de cálculo para incerteza do jeito que a gente fez, ΔX sobre ΔT, e vocês vão ver que o jeito de calcular e estimar esse desvio padrão das velocidades vai envolver o intervalo de tempo que a gente usou para fazer as contas, que era, por exemplo, o T3 menos o T1, vai aparecer uma raiz de 2 pelo cálculo que é feito, e esse valor vai ser diretamente proporcional à incerteza de posição, que a gente usou 0,04 centímetro, ok? Vou voltar para a planilha. Agora, a gente vai fazer os cálculos das acelerações, tanto em x quanto em y. Assim como a velocidade é a variação da posição pelo intervalo de tempo, a aceleração é a variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Então, para calcular o AX, o que eu faço? Eu vou fazer um ΔV sobre ΔT. Mas, novamente, para fazer aquela aproximação da aceleração instantânea a partir da aceleração média de um trecho, eu não posso, por esse método, nem usar o primeiro instante, onde eu conheço velocidades, e nem o último. Então, eu vou começar aqui os meus cálculos de AX, certo? Vai ser igual, abre parênteses, um ΔVx, fecha parênteses, dividido por um ΔVy, por um ΔT, desculpa, por um ΔT, certo?
Novamente, para a gente poder fazer aquele esquema de duplo clique ou de arrastar para o lado, a gente vai fixar a coluna dos tempos e vai arrastar tanto para a direita quanto para baixo, certo? Aqui nesse caso, a gente não vai ter nem esses dois últimos valores para cada uma delas, e também os valores da incerteza não são nulos, vocês precisam propagar, certo? Vou sombrear tanto esses pontos dessas células quanto esses, certo? E agora a gente está na iminência de poder calcular as resultantes em cada uma das direções. A gente conhece para cada instante médio valores para as acelerações instantâneas nas duas direções, certo? A gente poderia também calcular do mesmo modo uma aceleração resultante, tirando a raiz da soma dos quadrados de ax e ay, e também fazer algo análogo para o módulo da força resultante depois. Mas qual que é o ponto? A gente vai usar aqui, como é sugerido lá no item B8, certo? Que a gente use a segunda lei de Newton para fazer esse cálculo da força resultante. Pela segunda lei de Newton, a força resultante, por exemplo, na direção x, vai ser a massa da moeda, que é o corpo que a gente está estudando, vezes a aceleração na direção x. E na direção y, a mesma coisa, vai ser m vezes AY. Bom, a gente precisa então, para fazer esse cálculo, saber qual é a massa da moeda. Se a gente voltar na página do experimento, atrito variável, se a gente for aqui em filmes e quadros, a gente tem os parâmetros das situações experimentais. Um desses parâmetros é a massa da moeda. O valor da massa da moeda em gramas é 3,6575. Se você clica no valor, você vê uma foto desse processo de medição. Tem uma balança analítica com 4 casas decimais de precisão. Certo? Então vamos lá colocar 3,6575. Enter. É a massa da moeda. Percebam que como eu coloquei diretamente um número, eu não preciso do sinal de igual, porque eu não estou fazendo nenhum cálculo, é apenas um número, certo? Então vamos lá. A força resultante em x vai ser igual à massa da moeda vezes a aceleração em x, certo? Enter. Tem um valor para a força resultante em x nesse instante. Se eu for arrastar, ou se eu for dar o duplo clique, o Excel vai entender que eu quero, tanto para a coluna Q quanto para a coluna H, variar o número da linha. Só que isso não é nem um pouco interessante para mim, já que a massa na célula Q3 é uma constante. Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente vai fixar tanto a coluna Q quanto a linha 3, ok? Vou dar Enter, e agora sim eu posso arrastar e obter os valores da força resultante na direção x para todos esses instantes médios, certo? Posso fazer o análogo para a direção y, simplesmente arrastando para o lado, já que eu já fixei a célula relativa ao valor da massa, ok? Esses são os valores para as forças resultantes nas duas direções, x e y. Dados esses valores, perceba que a gente não vai ter nem para os dois primeiros instantes e nem para os dois últimos. Então, eu vou sombrear os mesmos, certo? Para a força de atrito, como eu vou usar esses dados de resultante, a gente também não vai ter dados para esses instantes. Então, segurando a tecla Ctrl, eu também vou sombrear. Bom, vamos então calcular as forças de atrito nas duas direções. A gente está em condições agora de calcular as componentes da força de atrito para depois calcular o seu módulo nos diferentes instantes. Se a gente retomar o roteiro, a gente vai ver lá no item B10 um jeito sugerido para se calcular a força de atrito nas duas direções, que são as equações 8 e 9. Como se chegou nessas duas equações? Se você consultar o apêndice ao roteiro, lá tem uma dedução de toda a convenção de sinais que a gente fez para chegar nessas duas expressões. Em resumo, a componente x da força de atrito é a própria resultante nessa direção, e a componente y da força de atrito é uma soma da resultante nessa direção com a componente do peso nessa direção, mg seno de θ, certo? Bom, então, claro, a gente precisa tanto do valor da aceleração da gravidade, e nos é sugerido 9,7864 metros por segundo ao quadrado, quanto a gente precisa descobrir o ângulo θ,
que no próprio roteiro já é pedido no item imediatamente anterior, no item 9. Vamos colocar esses valores. Lá na nossa planilha, 9,7864 metros por segundo ao quadrado, em centímetros por segundo ao quadrado, que é a unidade que a gente está usando para as acelerações, fica 978,64 centímetros por segundo ao quadrado. O ângulo θ, de inclinação do nosso plano inclinado, ele no Excel tem que ser dado sempre em radianos. O Excel não trabalha diretamente nas fórmulas trigonométricas, seno, cosseno e tangente, com graus. A gente precisa dar de argumento o valor em radianos. Como que a gente descobre esses ângulos? Lá na página do experimento, se a gente for em filmes e quadros, aqui existem para as várias situações o respectivo ângulo do plano. Eu vou pegar, por exemplo, a primeira e a última para mostrar para vocês como que essa medição foi feita. No primeiro caso, a gente usou um aplicativo de celular de inclinômetro. No segundo caso, a gente usou um inclinômetro analógico. Percebam uma diferença. Na direção perpendicular ao plano inclinado, o aplicativo do celular indica 90 graus e o inclinômetro analógico indica o zero, certo? Então você vai ter que parar, pensar um pouquinho e descobrir a qual ângulo o θ se refere. Se é o que vai de 0 até a marcação ou se é o quanto falta para 90, certo? Vou fechar aqui. Para a situação que a gente escolheu, o ângulo de inclinação do plano é 29 graus. Para colocá-lo em radianos, a gente coloca igual. A gente usa a função radianos, que é essa primeira sugerida, tab 29, fecha parênteses e enter, certo? Então agora a gente tem tanto os valores de mg e θ, quanto as resultantes nas duas direções, para poder calcular as componentes do atrito. Como a gente já viu no roteiro, a força de atrito na direção x ela é igual à própria resultante nessa direção. Vou dar o enter. Aqui perceba que se eu der o duplo clique, o Excel vai invadir aquela minha formatação e os últimos valores também vão estar errados. Então, eu posso dar um Ctrl Z e arrastar na mão, que é mais prático e evita um trabalho depois de você corrigir as células que não dizem respeito ao FAT X, certo? As componentes na direção Y da força de atrito são iguais. A resultante nessa direção com a componente do peso, que é mg seno θ. Mas lembrem-se que o mg vezes o seno de θ, e para calcular o seno eu posso usar a função seno. Lembre-se que esse valor de mg seno θ é uma constante. Então eu preciso fixar com o cifrão todas essas células para não ter que lidar depois com erros de cálculo, certo? E agora eu venho aqui e arrasto. E tenho os valores nas duas direções das componentes da força de atrito. Para calcular o módulo, eu procedo de forma totalmente análoga ao módulo da velocidade. Eu vou tirar a raiz da soma dos quadrados das componentes. Então, é igual raiz φ x elevado ao quadrado mais φ y elevado ao quadrado. Fecho parênteses, dou Enter e arrasto. Esses são os valores do módulo da força de atrito ao longo de todos esses instantes médios. Uma vez tendo esses valores, a gente encerra a parte de análise da primeira parte do experimento. Percebam que lá no roteiro, no item C, de procedimento de elaboração da síntese, a gente listou todas as seções que vocês precisam incluir na síntese do experimento. Lembrando que na discussão e conclusão, a ideia é que vocês criem um texto em torno dessas questões. Ok? Lembre-se também que lá na página do experimento, lá em apresentação, é disposto para vocês um modelo de síntese, onde já existe um cabeçalho padrão e seções para todas as partes que a gente indica, ok?